Olá, olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou aqui de novo, professora Milena Borges, de redação, para iniciarmos a discussão de uma proposta textual, uma proposta de redação. Um tema que vocês irão fazer aí, abordando o eixo temático da educação. E aí, iremos ver, no decorrer dessa aula, repertórios que nós podemos utilizar dentro dessa proposta específica, mas também dentro do eixo da educação. Ou seja, qualquer tema, qualquer outro tema que estiver abordando questões de educação, eu posso fazer uso desses repertórios, sim, sabendo relacionar, obviamente, aquilo que está sendo tratado. Perfeito? Então, vamos ver o nosso tema de hoje. E aí, nós temos aqui um tema que aborda habilidades socioemocionais nas escolas. Vamos ver os textos motivadores sobre isso aqui? Texto motivador. Sabemos que nenhuma pessoa é igual à outra. Cada um possui características biológicas, comportamentos, maneira de pensar e de agir peculiares. Então, até aqui eu tenho uma abordagem, o texto motivador me fala da diversidade, tá? Diversidade de pensamentos, diversidade de personalidade, da peculiaridade de cada um. Isso é o que nos faz diferentes, além de estipular o nosso papel na sociedade em que estamos inseridos. E é importante frisar que muito do que nós somos, independentemente de fatores genéticos, é resultado do contato que temos com o meio em que vivemos. Então, o texto motivador diz que o meio em que vivemos contribui para o que somos, para o que fazemos, para o que pensamos, e das pessoas com as quais nos relacionamos durante a vida. Então, vem aqui comigo, gente. Eu já disse para vocês que texto motivador não é para ser copiado, correto? Texto motivador é para ser analisado. Então, é preciso fazer essa ponderação. Ler o texto motivador, sim, é necessário ler o texto motivador, até porque ele é diretivo, ele traz ali a abordagem específica do que a banca está necessitando, o que ela quer que seja discutido no texto, e grife as coisas, aquilo que você julgar mais importante, os períodos, as palavras mais importantes. Feito isso, pense sobre o que aquele texto quis dizer para vocês, sem copiar. E aí, problematize de acordo com a sua perspectiva acerca da temática, ok? Nada de copiar, na dica de nada do texto motivador. Então, neste texto aqui, nós visualizamos o quê? Uma necessidade, né? Uma orientação aí de que nós somos pessoas diferentes, ok? Cada um possui uma personalidade, características biológicas, comportamentos sociais, e isso é o que nos faz diferente, o que nos faz viver e cumprir o nosso papel em sociedade. Além disso, ele diz o quê? Ele diz que o meio em que convivemos, as pessoas com quem nos relacionamos durante a nossa vida, elas dizem muito sobre os nossos comportamentos. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. Nossa vida é reflexo também da vida ao redor. É impossível desconsiderar os fatores que estão ao redor de uma pessoa durante o crescimento dela. São estes que ajudarão a formar o seu caráter. Isso reafirma, ou seja, já foi afirmado, que mesmo com um determinado tipo de criação, uma criança é perfeitamente capaz de ser influenciada pelo ambiente, olha, em que estuda, brinca e se desenvolve. Ou seja, aqui o texto está dizendo que, ainda que uma criação seja de uma forma, o ambiente de convivência onde a criança está se desenvolvendo, está brincando, influencia sim nos comportamentos dela. Por isso, antes de julgar o comportamento de uma pessoa de forma superficial, busque conhecer o seu histórico. Alguns exemplos são os fatores naturais, como a geografia e o clima,
e outros sociais, como as diferenças ideológicas e os abismos entre as classes. Ainda devemos lembrar-se de dois itens que influenciam o nosso dia a dia, mesmo sem percebermos, tais como a religião e os preconceitos de diversos tipos, até mesmo os aspectos mais modernos, como as redes sociais. Pode ser que você não se recorde de uma situação para cada cenário que eu expus, mas comece a prestar atenção nesses pontos ao seu redor que você começará a identificá-los. Isso aqui foi um artigo, tá? A fonte está aí, BCC, e aí está falando, abordando aí sobre a influência das pessoas, sobre o motivo de certos comportamentos, e aí ele atribui isso a esses comportamentos ao contexto, à convivência, à localização geográfica, a ideais de religião. Então, ele diz que as pessoas não devem ser julgadas pelos seus comportamentos. É preciso analisar antes, previamente, o contexto em que tais ações ou tais situações ocorreram. Vamos continuar. Eu tenho aqui o projeto de redação. Qual que é a minha sugestão de tese para este tema? Vejam só, no contexto pandêmico, houve isolamento e distanciamento. Com a volta às aulas, faz-se necessário, e aí eu tenho aqui a tese, que as escolas estejam preparadas para desenvolver habilidades socioemocionais por meio da socialização dos alunos e de apoio às famílias. Então, eu tenho dois pontos importantes que precisam ser tratados nesse retorno aí de pandemia, né? Nesse contexto pós-pandêmico, que é habilidade de socialização, que deixou a desejar no contexto da pandemia, e o apoio das famílias. Então, as famílias precisam apoiar, estar junto, estar próximo aí da escola e dos alunos nesse contexto educacional. Argumento 1. O processo de socialização como importante para desenvolver o afeto e o cuidado com o outro. Isso aí nós precisamos fomentar dentro da escola. Argumento 2. A escola e a família precisam realizar apoios mútuos a fim de criarem sociabilidades e afetos para além dos muros da escola. Então, há necessidade dessa convivência, dessa relação proximal entre escola e família, para que esses alunos consigam formar e desenvolver habilidades socioemocionais sólidas, coerentes com o comportamento e com a educação que recebem em casa e o comportamento, a socialização que tem na escola. Conclusão, retomar a tese e encerrar com considerações finais, ok? Vamos passar. Repertórios. O que eu poderia utilizar dentro deste tema, ok? Para fundamentar pontos de vista. E aí nós vamos passar um pouquinho, aprofundar em alguns desses repertórios e veremos que esses repertórios eles não precisam ser utilizados apenas para essa temática. Foi aquilo que eu disse para vocês no início da aula. Esses repertórios, eles cabem dentro do eixo temático educação. Então, este tema específico, vou voltar aqui, ó, habilidades socioemocionais nas escolas. Tá vendo esse nome escola aqui? Esse nome escola faz referência à educação. Então, eu sei que este recorte temático está inserido no eixo temático educação. Se eu tiver outro tema que aborde outra situação, mas que fizer referência ao campo educação, eu poderei fazer uso desses repertórios também, porque eles serão pertinentes, ok? Vamos lá. Conceito de socialização de Emile Durkheim, nós vamos ver um pouquinho mais sobre ele. Inteligências múltiplas de Gardner, e aí eu tenho aqui, ó, inteligência, que é o que traz e faz referência a esse contexto educacional.
Conceito de educação bancária, de Paulo Freire. Posso usar tanto dentro deste texto quanto em qualquer outro que aborde, né, que esteja dentro do eixo temático educação. Basta que eu faça aí uma análise e consiga relacionar essas duas coisas. A importância da interação de família e escola. Eu posso também, nesse texto, ressaltar que as sociabilidades no pós-pandemia deveriam diminuir as conexões virtuais em prol de contatos físicos e afetivos. Entretanto, não é isso que ocorre na prática, que tem ocorrido. Os aplicativos instalados geram controle de nossas ideias e comportamentos. Então, esses dois últimos pontos aqui, ó, está falando sobre um empecilho nesse contexto pós-pandemia, que é redes sociais, aplicativos, contatos virtuais. Eles têm feito o quê? Contribuído e dificultado a socialização e a interação dentro das escolas. Tudo bem? Vamos agora aos conceitos. Qual que é o conceito de socialização segundo Durkheim? Bora lá. A socialização é um processo dinâmico. Partindo da perspectiva de Durkheim, tá? Podemos dizer que o indivíduo precisa e depende da sociedade. E esta só existe em razão dos indivíduos, ou seja, há uma dependência mútua aqui, ó. A sociedade necessita dos indivíduos e os indivíduos necessitam da sociedade. Nesta relação surgem as regras e normas como meios de coerção social para manter o equilíbrio dessa relação. Então, vejam só, há uma dependência, de acordo com Durkheim, né? O conceito de socialização é: os indivíduos precisam da sociedade e a sociedade precisa dos indivíduos para poder existir. Porém, ou nesse sentido, né, dentro dessa sociedade é necessário cumprir regras. Até mesmo regras para que essa socialização ela exista de fato. Essas regras devem não ser cumpridas, porque senão vai atrapalhar essa socialização. Cada um vai fazer o que quer, ok? Então, dentro do contexto do nosso tema inicial, habilidades socioemocionais na escola, como que eu poderia inserir o conceito de socialização de Durkheim? Da forma em que ele diz que é necessário, é urgente que essa socialização ela ocorra dentro do ambiente escolar, é importante, mas que, para que ela seja efetiva, é necessário também que ambas as partes saibam cumprir regras, compreender limites e respeitar esses limites. Continuando, meus caros, vejam só que esse conceito, ele dá para ser utilizado sim dentro dessa temática inicial, mas dá para ser usado em vários outros temas que abordem o ambiente escolar. Que o ambiente escolar faz parte da educação e socialização, ok? Então, cumprimento de regras, respeito ao próximo. Eu posso utilizar esse conceito do Durkheim dentro de vários outros temas. Basta que eu saiba fazer essa relação e que eu entenda que a socialização é um processo dinâmico e que, a partir disso, ele aborda o quê? Que é necessário, que há uma dependência mútua aí, mas é necessário o cumprimento de regras. Perfeito? Esse repertório, eu tenho certeza que vocês já anotaram no caderninho de vocês aí, e vocês já colocaram que pertence ao eixo temático educação, mas pode ser utilizado tanto dentro deste tema quanto em outras abordagens também. Vamos para o próximo? No próximo nós temos aqui, ó, vendo? Esse rapazinho, esse senhorzinho, né? Que é o Gardner. E aí ele fala sobre inteligências múltiplas. É muito pertinente para o tema em questão. Eu estou falando de inteligência. Qual que é a teoria? A teoria foi desenvolvida pelo psicólogo, tá? Howard Gardner, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Segundo Gardner, todos os seres humanos desenvolvem capacidades particulares. Isso aqui eu vou ter que grifar.
e são capazes, olha só, de desenvolverem competências em diferentes vertentes da aprendizagem. Cada uma dessas vertentes diz respeito a uma espécie de inteligência que o indivíduo pode desenvolver com o passar do tempo. E essa frase dele aqui, ó, é muito famosa. Para cada pessoa, um tipo de educação. E aí nós podemos tanto afirmar a necessidade, a importância da escola nesse contexto para o desenvolvimento de inteligências múltiplas, quanto problematizar no sentido de que a escola tradicional, o ensino tradicional, ainda não trabalha tão bem com essa educação individualizada, com a potencialização das habilidades individuais. Nós podemos aí problematizar um ensino que aborda o mesmo conteúdo, uma mesma prova para todas as pessoas, para todos os alunos. Então, não está, de certa forma, valorizando aquela inteligência individual, aquela capacidade individual, tá bom? Está tratando todos como iguais. E aí, em segundo lugar, isso não existe. As pessoas não são iguais. Cada um possui sua habilidade que é mais aprimorada em determinada situação ali. Vejam só, para cada pessoa, um tipo de educação. Então, além de eu utilizar isso aqui, dentro deste contexto de habilidades socioemocionais na escola, tá? Que eu posso fundamentar aí a necessidade de ensinar, até essa socialização de forma individual para cada um, de respeitando seus limites, respeitando suas formas de desenvolvimento, né, dessa habilidade, eu posso também utilizar em outros temas dentro do eixo temático da educação, onde eu respeito essa individualidade e trato dessa individualidade, trato dessa necessidade de uma educação mais formadora e mais humanizadora. Tudo bem? Então, vamos passar e vamos para o nosso próximo repertório. Quem é esse senhorzinho aqui? Paulo Freire. E Paulo Freire, ele tem este termo aqui, ó, esse conceito de educação bancária. Pertence ao filósofo, professor e escritor Paulo Freire. Muita gente aí que vai tentar o concurso de educação com certeza conhece. O que Paulo Freire diz em relação à educação bancária? Vamos lá. Para Freire, o termo bancário significa que o professor vê o aluno como um banco, no qual deposita o conhecimento. Ó, vou colocar deposita, porque deposita tem tudo a ver com banco, certo? Na prática, quer dizer que o aluno é como um cofre vazio, em que o professor acrescenta fórmulas, letras e conhecimento científico, até enriquecer o aluno. Logo após a escola, os alunos enriquecidos serão replicadores daquele conhecimento adquirido. É o ensino tradicional que conhecemos no Brasil. E aí, meus queridos, vocês podem utilizar isso aqui, não precisa concordar com Paulo Freire, tá? Vocês podem discordar disso, falar que não, que esse ensino tradicional ele não é mais eficaz nessa sociedade. Contudo, a sociedade atual tem demonstrado que a visão de Paulo Freire acerca da educação não mais se concretiza. Então, nenhum desses repertórios aqui, eles precisam ser validados. Vocês podem trazer de uma forma a opor aquele conhecimento ali, aquele de acordo com o seu posicionamento, ok? Saibam fazer isso também. Então, eu posso usar esse repertório de educação bancária, do conceito de educação bancária, segundo Paulo Freire, em diferentes contextos também do eixo temático educação. E por que eu posso utilizar? Olha, tradicionalismo, posso utilizar sobre a falta de respeito, de reconhecimento e respeito à individualidade do aluno, a inclusão no ambiente escolar, todos esses subtemas eu consigo utilizar. Esses recortes temáticos eu consigo utilizar. Por quê? Porque tratam e estão dentro do mesmo eixo temático da educação. Tudo bem? E eu tenho a certeza
certeza de que vocês também já anotaram esse repertório no caderninho de vocês com a menção ao eixo temático da educação, dentro dessa parte aí. Vamos lá. E aí, aqui eu tenho uma ilustração, tá bom? De tudo que foi falado. Então, eu tenho aqui, ó, inteligências múltiplas, eu tenho a educação bancária de Paulo Freire, a importância da interação da família e da escola também como um ponto que é importante utilizar como argumento dentro dessa temática. Eu tenho o conceito de inteligências múltiplas, e aí, ó, a ilustração do menininho aqui, com vários sinais aí, tá? Que é atribuído ao Gardner, e tem o conceito de socialização do Emile Durkheim. A escola aqui é vista como suporte para ampliação das habilidades socioemocionais. Então, nós podemos também ressaltar que as sociabilidades, no contexto pós-pandemia, elas deveriam diminuir as conexões virtuais em prol da socialização. Infelizmente, entretanto, não é isso que tem ocorrido, ok? Então, vocês podem dizer o que deveria acontecer e o que de fato na prática tem acontecido. Perfeito? Continuamos. Modelo de redação. Vamos aí ver como estruturar este tema dentro de um texto na prática. E aí eu vou passar um pouco mais rápido, uma leitura um pouco mais rápida, depois eu volto para comentar esses pontos. Introdução, parágrafo 1. No cenário contemporâneo, marcado por desafios inéditos como o isolamento social imposto pela pandemia, torna-se fundamental refletir sobre o papel da escola na ampliação das habilidades socioemocionais dos alunos. Nesse sentido, a socialização e a integração familiar são elementos-chave nesse contexto. O que eu tenho aqui, meus queridos? Eu tenho uma contextualização inicial por afirmação, em que a autora começa dizendo aí o que acontece no cenário contemporâneo. Eu tenho a tese, olha aqui, ó, torna-se fundamental. Então, já tem o posicionamento aí, ok? Refletir sobre o processo, o papel da escola na ampliação das habilidades emocionais. Nesse sentido, conectivo de finalização. E aí eu tenho direcionamento para o D1, que é socialização, e o D2, que é a integração da família nesse contexto. Próximo parágrafo. Bora lá. A princípio, vejam só, estou grifando e eu tenho certeza que vocês já sabem o que eu estou grifando. É válido afirmar que a escola desempenha um papel crucial na socialização dos indivíduos. No ambiente escolar, os alunos têm a oportunidade de interagir com colegas de diferentes origens, culturas e perspectivas, fomentando o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, conforme previsto pelo sociólogo Emile Durkheim. E aqui, ó, a autora coloca o nome sociólogo para já deixar em evidência que é um repertório legitimado. Como que a gente sabe, como que o corretor também sabe que é um repertório legitimado? O fato de ter sociólogo já deixa evidente que pertence a uma área do conhecimento. Qual área do conhecimento? Sociologia, tá bom? Assim, olha aqui, ó, outro conectivo. O contato social propicia a construção de relações afetivas, o aprendizado da empatia e a compreensão das diversas realidades presentes na sociedade. Então, o que eu tenho aqui, meus queridos? Ó, parte 1, argumento, tópico frasal. Parte 2, fundamento, consistência argumentativa. E quem é que está trazendo essa fundamentação para o argumento? É o sociólogo Emile Durkheim, tá bom? E por fim,
o fechamento. O fechamento, ele está retomando a importância, da socialização que deve ocorrer na escola. Assim, o contato social propicia a construção de relações afetivas. Então, retoma a importância, retoma o meu tópico casal ou o meu argumento inicial lá do parágrafo. Perfeito? Então, vamos para o desenvolvimento 2. Além disso, esse conectivo aqui indica soma, ok? Soma por quê? Um argumento mais outro argumento. É necessário destacar a importância da conexão entre a escola e a comunidade, ok? Uma vez que, olha a explicação aqui, introduzida pelo conectivo, o processo educacional não se restringe aos muros escolares. Sob tal prisma, é fundamental que a escola e família, olha aqui, tudo que foi prometido na introdução está sendo cumprido, atuem de maneira colaborativa, promovendo apoio mútuo, já que elas foram instituições formadoras importantes para o suporte emocional dos alunos durante a pandemia. Então, agora elas precisam o quê? Continuar juntas. Logo, outro conectivo, é necessário fortalecer vínculos e criar ambientes propícios, não apenas ao aprendizado acadêmico significativo e relacionado ao contexto de inserção do discente, mas também ao desenvolvimento socioemocional. Então, aqui eu também tenho 3 partes. Argumento, tá? Eu tenho a explicação desse meu argumento pelo conectivo, uma vez que eu tenho o fundamento, e aí aqui eu não tenho repertório e nem preciso ter, porque eu já tenho no parágrafo anterior. Essa fundamentação também pode vir com exemplificação, tá? Com relações de causa e efeito. Por exemplo, a ilustração aqui, da importância da escola e família para o suporte emocional dos alunos durante a pandemia. Isso aqui é um exemplo incontestável, pois toda a sociedade sabe que essas duas instituições, elas estiveram presentes ali na educação dos alunos, filhos, né, durante o contexto da pandemia. Então, um exemplo também é um repertório, o exemplo também traz uma consistência argumentativa. Ele não é um repertório legitimado, mas ele traz a consistência argumentativa também para o seu texto, ok? Aí eu tenho, por fim, o conectivo logo, que está indicando a finalização do parágrafo. Logo que é necessário fortalecer vínculos e criar ambientes propícios não apenas ao aprendizado, porque o aprendizado seria função apenas da escola, né? Mas também ao desenvolvimento socioemocional. Aí ele está trazendo a importância da integração entre a família e a escola. O que ele prometeu, ou ela, lá na introdução, socialização, já foi dito lá no D1, e integração familiar, que é o que está sendo dito e abordado aqui no desenvolvimento 2. Perfeito? Bora passar. Conclusão. Portanto, tá vendo que aqui eu tenho o conectivo conclusivo, que sempre fica guardado na caixinha para o último parágrafo? Pois é. Portanto, percebe-se que a escola desempenha um papel fundamental na trajetória de desenvolvimento socioemocional dos alunos. Ou seja, o tema não fala sobre isso aqui, a importância do desenvolvimento socioemocional dos alunos. Ou seja, aqui eu tenho a retomada. Retomada de quê? Da tese. Ok. Dessa forma, que forma, gente? Forma anterior. É necessário fomentar a socialização, a integração familiar e a colaboração entre escola e comunidade, como elementos que potencializam a formação acadêmica e a construção de cidadãos mais resilientes. Olha só, fomentar a socialização, ou seja, estava na introdução, foi objeto de estudo do D1, e a integração familiar também estava na introdução
e foi objeto de estudo do D2. O que isso quer dizer? Essa pessoa aqui cumpriu fielmente ao projeto textual. Aquilo que ela abordou na introdução, ela desenvolveu, explicou no desenvolvimento e agora está retomado, reafirmado na conclusão, ok? Assim, e aí eu tenho aqui um conectivo que indica a finalização, os desafios advindos da pandemia serão minimizados no convívio social e nas habilidades socioemocionais. Vejam que essa frase final, ela é sempre positiva, tá bom? É aquela situação, tudo vai dar certo no final, tá? Então, se você apresenta um alerta social na intervenção, na conclusão, ou uma proposta de intervenção, você tem que acreditar que tudo vai dar certo, que esse problema ele será minimizado. Perfeito? Então, nós finalizamos hoje, ok? Com essa aulinha de discussão temática. Eu espero com certeza que vocês escrevam essa redação. Se tiverem dúvidas, esse aqui ó, é o meu Instagram, tem dicas, eu respondo por lá também, tudo relacionado a concurso, redação para concurso e vestibulares. Agora, como nós estamos com esse edital aberto para o concurso da prefeitura, o meu objetivo é auxiliar vocês, candidatos, e que irão prestar essa prova, tá bom? Então, sigam lá esse Instagram. Qualquer dúvida, podem me perguntar por lá, se identifiquem. Olha, prof, eu sou aluno do curso online do Roberto, então eu fiquei com dúvida em relação a isso aqui, me ajuda. Assim que possível, eu vou responder vocês, tá bom? Um beijo e bons estudos.